Só para inverter, Matheus, você imagina a Leila dando uma entrevista, né? Hipoteticamente falando aqui, tá? O Flamengo estaria interessado numa SAF. E aí a Leila diz que o Flamengo teria problemas em buscar essa SAF por conta de questões jurídicas. Estou falando aqui de uma situação, repito, hipotética. Como é que você iria encarar a Leila dando palpites ou pitacos sobre uma situação referente ao Flamengo, onde o Palmeiras não teria ingerência nenhuma? De forma muito natural, assim como a Leila já falou do Flamengo várias vezes, de forma muito natural. De forma muito natural. A Leila fala do Flamengo diversas vezes. Quando o Flamengo demite um técnico, Felipe Luiz, ela vai dar uma entrevista falando que aqui nós mantemos o técnico. É isso. Você lembra disso, Azevedo? Lembro. Mas não, mas peraí, aí é diferente. Aí é uma... Então, diferente? Claro que é diferente. Por que é diferente? É uma provocação por conta de uma demissão de treinador, onde ela quer mostrar que a gestão dela... o Felipe Luiz foi técnico do Palmeiras? Não, cara, não é isso. Eu tô falando de uma questão administrativa. E o ASAF é o quê? Administrativa. Sim, administrativa. Duque da... Já diria meu pai, Duque da mesma linha. Não, o que eu tô querendo falar é exatamente isso. A SAF é uma questão administrativa. Tá? Agora, quando ela fala da demissão de um treinador, que aqui... Primeiro que ela não falou nominalmente o Flamengo. Mas aí querer falar que ela não tava falando disso... Tá falando sobre o quê? Sobre a demissão do técnico deportivo La Coruña? Não, cara, mas aí a provocação no futebol... A provocação no futebol sempre existiu. Exatamente. Não, a provocação... Exatamente. Provocação é uma coisa. Agora, você tentar falar de maneira direta sobre a decisão de uma instituição, sobre SAF ou qualquer outro assunto... Ele tem direito. Mas ele tem direito. Vai fazer o quê? Tem direito de falar, de se expressar, de entrar judicialmente. Aí, se a justiça vai aceitar ou não, são outros 500. Eu não estou entrando no mérito em juízo de valor, porque eu não me debrucei sobre o assunto a ponto de chegar e cravar uma informação. Até porque existem mais variadas. Peraí que falhou. Tem jurista. Tá falhando, tá falhando o áudio da galera lá nos Estados Unidos. Vocês estão congelados pra gente aqui. Agora deu uma congelada, deixa eu consertar, a gente vai levando por aqui. O debate bom, começou bom o debate. Começou. Copa, Já eles voltam lá dos Estados Unidos, o Enzo e o Matheus. Cara, mas assim, na boa, vamos falar aqui. Na real, eu não encaro com naturalidade o presidente de uma instituição do tamanho do Flamengo, tá? Tentar... colocar o pensamento dele, interferir de forma indireta, sabe, numa negociação que ainda nem tá concretizada, cara. Eu vou... Momentos raros aqui, a figurinha brilhante da Copa. Vou sair do personagem aqui. Vai sair do personagem e vai falar sério. Eu acho super natural, cara, sendo bem sério, porque assim, a Leila, o Flamengo e o Palmeiras brigam hoje, diretamente. Sim, são os dois protagonistas do futebol. E tudo que acontece no Flamengo, a Leila fala. E tudo que acontece no Palmeiras, o BAP fala. E existe essa margem pra ele debater em relação a isso, porque assim... E o outro caso ainda envolve um rival do Flamengo, que é o Vasco, aqui no Rio de Janeiro. Então acho normal, e se fosse do outro lado, fariam igual também. A Leila faria também. E haveria questionamento da mesma maneira. E aí eu acho natural, que de verdade, tá se estendendo por alguns anos. Toda hora tem uma declaração do BAP contra a Leila do Palmeiras. Toda hora tem uma declaração da Leila em relação ao Flamengo e BAP. Voltamos, hein? Então, assim, me parece uma guerra fria entre os dois. Aberto aí de novo aí, Enzo e Matheus, pra entrar no papo aqui. Show. Não, assim, só pra complementar o que eu tava falando, eu reajo de forma natural. Eu concordo com o Fio em relação a... Eu acho que, assim, a postura da diretoria do Flamengo, por diversas vezes, me irrita bastante em relação à forma como aparece em momentos oportunos pra poder falar de e poucas vezes olhando o próprio umbigo como um todo. E isso é algo que me irrita em diretorias dos mais diversos clubes. Agora, como o Fio falou, acho que essa briga, ela já tá muito escancarada, né? Ela já tá muito velada. Então, assim, é nítido que qualquer movimento público que a diretoria do Palmeiras faça é para afetar o Flamengo, e qualquer movimento que a diretoria do Flamengo faça publicamente é para afetar o Palmeiras. Acho que essa questão, assim, a gente vive um ano eleitoral, eleições presidenciais, enfim, governo de estado, e eu
coloco essa semelhança, traço esse paralelo. Acho que nas duas vertentes é uma briga política de Guerra Fria e principalmente... nem tão fria assim, mas é uma questão, né, de guerra de narrativa. Então cada um vai puxando a sardinha pro seu lado e é lógico que, por exemplo, se a gente for colocar a discussão do Pedrinho no bolo, vocês viram o que o Pedrinho se manifestou no GE em relação a isso? Eu vi. Então assim, tem algumas coisas ali que ele utiliza como argumento para atingir o BAP. O BAP vai utilizar argumentos para atingir a Leila e o Pedrinho. E tudo isso só vai ser solucionado, vai ter questão que vai ser solucionada na justiça, vai ter questão que vai ser solucionada, por exemplo... Mas, Matheus, é diferente porque, assim, o Pedrinho, ele está rebatendo algo que foi dito sobre o seu perfeito, mas é isso. um pouco diferente. É um pouco diferente. A gente tem que discutir... Um pouco não, é bem diferente. Não, vamos lá. E aí a gente... Claro, é bem diferente. A gente tem que discutir... E olha que eu não gosto de defender o Pedrinho. Aí a gente tem que discutir qual é o argumento que o Pedrinho está utilizando. Não, beleza, mas assim, eu acho que todo mundo tem que opinar sobre o que quiser, principalmente quando a gente é jornalista e vai fazer perguntas, os caras vão falar sobre. O BAP tem essa opinião. Agora, existe um interesse pra ele ter essa opinião, gente. É muito simples. Claro, mas isso aí é legal. Assim, é isso, pô. Ele Só uma pergunta pra vocês. Eu acho que o interesse não é o Vasco, o interesse é a Leila Pereira. Só complementando aqui. Aspa do Pedrinho ao GE. Em vez de falar do que não sabe e inventar conflitos onde não existe, o BAP deveria concentrar essa energia enfrentando os seus próprios, como o mesmo patrocinador do campeonato ou a questão da licitação do Maracanã. Quando ele fala sobre isso, ele tá nitidamente falando sobre o patrocinador do Flamengo ser o mesmo patrocinador. Mas quando o BAP não tem acesso ao contrato do Vasco com a próxima SAF, isso também não é o BAP dando piruada? Vamos lá. Ué, vamos lá. Mesma coisa. Não, o que eu tô questionando é a forma como o Pedrinho tá argumentando. Quando você tá falando da opinião do BAP, existe um fato. O enteado da Leila Pereira está interessado em comprar a SAF do Vasco e a Leila Pereira é presidente do Palmeiras. Existe um vínculo afetivo, juridicamente vai se discutir. Pode, não pode, não pode. O impasse, a questão, o questionamento, ele existe. Aí a gente vai falar, pro BAP se meter meter o bedelho nisso? Aí você vai falar assim, você pode achar uma babaquice. Você tem todo o direito. Mas ele não tem acesso aos contratos, ele não sabe como é que vai ser as paradas. O Vasco já passou por alguns processos pra saber se é possível fazer essa SAF, se essa SAF tá regulamentada. Exatamente. E todos os processos foram passados. Aí vamos lá. É só isso. Aí vamos lá. Aí o Pedrinho argumenta em relação a isso, do patrocinador, mesmo campeonato e tudo mais. Tá, tranquilo. E os outros clubes que são patrocinados pela mesma empresa, ou já foram patrocinados pela mesma empresa... É um argumento ruim. Então, assim... Temos o caso do Palmeiras, né, gente? O caso do Palmeiras. Palmeiras e Libertadores. É isso. Palmeiras, tanto não faz sentido e o Palmeiras que a final foi Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras perdeu. O mesmo patrocinador da Libertadores. Há alguns anos atrás, o Fluminense tinha o mesmo patrocinador do Campeonato Brasileiro. E nem por isso foi campeão brasileiro. Ele ou fecha a porta ou ele vai ser hipócrita. Se daqui a pouco bater na porta dele, ele vai dizer que não quer aceitar a proposta? Meu Deus. Cara, mas toda... O argumento não faz sentido. O argumento não faz sentido sobre isso. Gente, toda provocação, toda ação, isso é antigo, gera uma reação. Pedrinho apenas reagiu... Ele só se perdeu na reação, porque o argumento ele ficou ruim, entendeu? Isso é um ponto. Agora, o fato é que ninguém tá tentando, por quê? Se existe o argumento do papo é ruim também. Total. Só que eu acho que tá todo mundo com argumento ruim. Eu acho que não se compara os dois argumentos. É ruim em que sentido? Acho que os dois argumentos se comparam. Pergunta direito. E assim, é ruim em que sentido? E o BAP utilizou... Não tem nada que ele prove o que ele tá dizendo, entendeu? Ele só tem a questão de... Um é enteado, a outra é dona do Palmeiras. Isso pode. Mas o Vasco já passou por alguns processos pra saber se é viável ou não. E todos os processos disseram que é viável sim. Ainda não foi aprovado, não foi votado. Ainda não foi votado. O martelo não tá tudo mais batido. Mas depois...
Não, mas eu acho que o você argumento tem dele é que ele mais vai levar a processo entrar em justiça. Então, Isso olha já só. foi passado. Não, mas não foi passado ainda. Eu acho que Não, por alguns processos que o Vasco foi fazer. Mas aí quando, assim, a gente pode falar que foi debatido a partir do momento em que o contrato foi assinado e o Marcos Lamáquia for o controlador da SAF do Vasco. Aí a gente pode falar, bom, o argumento dele não faz sentido nenhum porque a justiça já aprovou, beleza. Mas até agora, o momento, até onde eu tenho conhecimento, tá sendo debatido. Deixa, a questão não é essa, olha só. Isso tem que ser debatido. A questão é que esse assunto ele vai gerar debate, ele não tem realmente nenhuma conclusão, tá? Em relação ao que o BAP disse, se pode, se não pode, a questão do casamento, da analogia que ele fez com o casamento, né? Casado com 2 mulheres, tudo isso a gente... o BAP gosta de analogia, né? Ele gosta dessa parada. Impressionante. E aí você vai ter um desdobramento disso com o passar do tempo. Então, assim, a gente não tem uma definição de A a B a respeito desse assunto. O fato que eu achei mais deselegante nessa situação toda foi o Vasco estar sendo usado num conflito que não é dele. Você tá me entendendo? Acaba sendo dele. Isso é um conflito de Flamengo e Palmeiras que já vem se estendendo há muito tempo, de Leila e BAP. Respingou no Vasco. Respingou no Vasco. E o Vasco está sendo utilizado dentro desse ringue, sabe, de maneira muito deselegante, na minha opinião. Mas aí o Pedrinho também botou o Fluminense no balaio, falando da licitação do Maracanã. Como é que faz? Não, tudo bem, cara. Só que Ele fala da licitação do Maracanã. Olha só. O Fluminense nem sequer tinha sido licitado. Mas, Matheus, eu não tô aqui como advogado do Pedrinho, não. A licitação... Não, tranquilo, eu sei disso. O que eu tô querendo dizer o Palmeiras, ele tem a mesma linha de narrativa do Vasco, cada um defendendo o seu interesse, o Vasco defendendo o interesse da venda da SAF, porque é o melhor caminho pro Vasco, sim. Acho que isso está muito claro. A Leila vai defender o seu interesse dentro do Palmeiras de deixar claro que não tem nada a ver a administração do Lamarck no Vasco com a dela no Palmeiras, mas aí quando o Pedrinho vai e rebate e cita a questão do patrocínio e a licitação do Maracanã, onde Flamengo e Fluminense disputam, coexistem dentro dessa gestão do Maracanã, ele tá botando o Fluminense no balaio, que também não tem nada a ver. Eu sei, cara, o que a gente tá debatendo aqui é o seguinte, toda essa celeuma toda foi provocada pela entrevista do BAP ao Charla. Aliás, parabéns ao Charla. Parabéns ao Charla por conta disso. Que conseguiu falar com o BAP. O BAP não tem falado com a imprensa, ele fala muito com a Flamengo TV. E deu a entrevista exclusiva pra gente ontem. Aliás, foi perguntado e respondeu. Aliás, avisar alguns colegas que dar crédito não faz mal, não, tá? Pois é. Tem muita gente não dando crédito pro Charla. Então, tudo isso vem sendo criado por conta dessa polêmica gerada pelo BAP. As reações da Leila, do Pedrinho, são consequências. Tá? Não sei se vocês vão concordar comigo. Agora, quem deu o pontapé inicial nesse jogo foi o BAP. E o BAP, ele tá sendo... isso é uma constante dele. Sabe, o BAP o tempo todo vem utilizando de polêmicas dentro dessa gestão que ainda é curta à frente do Flamengo. Isso não acontecia antigamente com o Landim, né? Com o Landim não aconteceu nem com o Bandeira, nem com o Landim. O que eu quero chamar a atenção, o Bandeira ainda teve uns embates, mas não como o BAP. Mas eu digo assim, o Bandeira, ele é mais sóbrio nessa situação. O BAP já é mais... Mas peraí, só pra terminar o raciocínio, Matheus. Beleza. O que eu tô chamando a atenção é que o BAP tá trazendo um estilo de gestão pro Flamengo, ele tá se transformando no Márcio Braga de vidro elétrico, você tá me entendendo? É um tipo de gestão que não cabe mais nesse modelo empresa dos clubes que a gente tem hoje, sabe? Na maneira de conduzir as instituições. Então eu acho que o BAP tá perdendo um pouco a mão exatamente por conta de polêmicas que acabam gerando esse debate, onde, cara, o BAP preside um clube que hoje é saudável financeiramente, que hoje se dá o luxo de ter jogadores que qualquer clube gostaria de ter, jogadores que poderiam estar em grandes potências da Europa, e ele fica criando esse tipo de polêmica vazia e empobrecendo o debate do futebol brasileiro. Essa é a minha opinião. É porque assim, eu não... Pode falar. Não, só pra comentar. Eu particularmente não gosto do BAP como torcedor. Eu acho que o BAP tem muitas falas infelizes. Eu acho que o BAP tem muita fala infeliz pro próprio flamenguista. Eu também acho. Essa questão do ingresso, mas sendo cara? bem sincero, eu tô sendo bem sincero nessa, assim. Eu acho que é um debate que, pra mim, passa de Vasco e Palmeiras. É um debate que existe de SAF e que envolve eles dois. E aí, cara, eu tô olhando aqui de fora essa situação. A gente tá falando de um rival. Quando ele bate no Vasco, gente, isso faz parte do presidente se posicionar. É um rival do Flamengo.
Ele tá atrapalhando o Vasco. Até porque essa fala dele nem tá atacando o Palmeiras em si. Tá atacando a Leila, não é o Palmeiras. Nem sei se palmeirense quer a solução do Palmeiras. O problema dele é com a Leila. E aí, cara, de verdade... É com a Leila, não com a Leila. Exato, é com a Leila. É com a Leila. Outra coisa... Tá nítido isso. Mas a Leila hoje é uma grande inimiga do Flamengo. Sim. E aí, assim, em nenhum momento ele fala, assim, nesse caso específico, ele não fala, tipo, não vai passar por mim. Ele diz que vai levar à justiça. E o que ele fala é o que ele tem que fazer, é levar à justiça. Então, assim, de verdade, nesse caso específico, eu odeio o BAP por vários motivos, mas esse caso específico eu achei... É porque, olha só, no Código Civil brasileiro, tá, o enteado é considerado parente por afinidade em linha reta do primeiro grau. Mas aí tem um último parágrafo aqui que abre uma margem para interpretações, que é o seguinte, ó. Apesar de ser reconhecido legalmente como um parente, esse vínculo possui regras bastante específicas e restrições patrimoniais importantes. Então, assim, isso aqui baseado também nessa situação do Pedrinho. O Pedrinho entrou na jogada também para alfinetar, porque foi citado, né? Então, o Vasco fez consultorias para isso. Parece algumas que não consultorias tem já chegaram nessa conclusão. Não é isso, Enzo? Exatamente. O Lamáquia já provou que esse dinheiro não tem absolutamente nada a ver com as empresas da Leila. Esse dinheiro é das empresas que ele tem. Só para complementar, acho que às vezes por conta do perfil pessoal de cada presidente, principalmente falando dos últimos 3, Bandeira, Landim e agora o BAP. O BAP, sim, ele tem uma postura mais afiada nas entrevistas, mas se você levar em consideração os embates que os outros presidentes do Flamengo tiveram no futebol brasileiro, também é muito significativo. O Bandeira rompeu com o Campeonato Carioca e foi cabeça juntamente com o Fluminense, se eu não me engano era a gestão do Abad, o Fio pode me ajudar, na criação da Primeira Liga. Criação da Primeira Liga. Era gestão do Peter, gestão do Peter, não era? Da Primeira Liga? Gestão do Peter. Era Peter Simpson. Então, assim, o Bandeira, ele rompeu com o Campeonato Carioca. Lembra? Os jogadores do Flamengo entrando com a mordaça no Flamengo e Vasco, enquanto, no caso, o Vasco, na época, presidido pelo Eurico, era alguém a favor do Campeonato Carioca. Na época da pandemia, o Landim capitaneou, e aí, em algum momento, na minha visão, de forma prematura, a volta aos estádios em um momento, a volta aos jogos em um momento onde a situação ainda estava crítica no Brasil, falando do aspecto sanitário como um todo. O BAP, ele tem uma postura mais afiada, mas o BAP também ajudou a negociar esse acordo, tá ajudando a renegociar esse acordo da Libra com a Globo, por exemplo, que é uma função que vai agradar e vai trazer recursos para todo mundo que está na Libra, por exemplo. E isso é um exemplo. O Azevedo, por exemplo, mencionou o Márcio Braga com o vidro elétrico. Eu acho que o BAP tem muito a ver com o Márcio Braga e de um aspecto até positivo. Eu acho que, concordo com o Fio, quando algumas declarações do BAP prejudicam o próprio Flamengo. Eu acho que, por exemplo, quando ele vai falar, vai ofender a jornalista, ele prejudica a imagem do Flamengo. Quando ele vai falar algumas coisas, principalmente em relação ao Felipe Luiz, em um momento que já passou e tudo mais, requentar o assunto, eu acho que acaba sendo algo que não pode soar como tão elegante. Preço de ingresso. Se você comparar com preço de ingresso, se você vai... Tem várias críticas a fazer a gestão do BAP, mas se você vai, por exemplo, comparar o Márcio Braga historicamente, o Márcio Braga foi o presidente de clube, ou o diretor na época, que bateu no peito e decidiu colocar em pauta a questão dos direitos televisivos na década de 80. Se não fosse muito do Márcio Braga na direção do Flamengo para peitar, nessa época, venda de direitos de TV, até hoje os clubes estariam muito atrás nessa verba que hoje é fundamental para qualquer clube sobreviver. Verba de televisão, venda de direito. Você vê, é tão importante que foi criada uma liga apenas para vender direito.